responder as questões com relação às algas, né? Essa primeira questão, ele faz uma analogia, uma comparação entre algas e plantas a nível estrutural. Atente para uma coisa, as plantas evoluíram a partir das algas verdes, né? Multicelulares são as clorofícias, tá? Só que quando a gente fala algas, a gente está falando de vegetais que não têm uma organologia definida, quer dizer, que não tem órgãos definidos. Diferente das plantas que têm uma organologia definida, quer dizer, tem tecidos bem diferenciados. Então, o que diferencia uma alga de uma planta? É a organização tecidual. Algas não têm tecidos diferenciados, as plantas têm tecidos diferenciados. Como as algas não têm tecido, ela não tem uma organologia definida. Já as plantas têm uma organologia definida, tá? Então essa é uma diferença marcante entre algas e plantas. Apesar que as plantas evoluíram a partir de algas verdes multicelulares, tá? Aí ele fala o seguinte, que pode-se obter, né, biocombustível, principalmente etanol, a partir de algas, né? Porque elas têm uma capacidade de se reproduzir muito mais rápido, por mecanismos diferenciados, geralmente o mecanismo de propagação vegetativa na planta, quando envolve mecanismo assexuado, geralmente é por brotamento, nas algas pode ser por um monte de mecanismo, tá certo? Então a capacidade que as algas têm de se multiplicar muito mais rápido que as plantas. Só que eu posso obter etanol a partir de algas e posso obter etanol a partir de plantas. Principalmente obtendo os açúcares da parede celular desses vegetais. Por exemplo, a parede celular de uma alga é constituída de celulose. E a parede celular de uma planta também é constituída de celulose. Tá? E para se fazer a digestão da celulose, atente para isso, você precisa de uma enzima. Que enzima é essa? É a celulase. O que a celulase faz? Ela pega a celulose, que é um polissacarídeo, quer dizer, que é um encadeamento de moléculas de glicose. Aí a celulase começa a quebrar a celulose em moléculas de glicose. E esta molécula de glicose, ou estas moléculas de glicose, é que vai sofrer o mecanismo de fermentação alcoólica. O que fermenta? É o açúcar. Na forma de poli ou na forma de mono? Na forma de monossacarídeos. Então, na forma de glicose. Tá certo? Então, se quebra o polissacarídeo, que é a celulose, em glicose, para que esta glicose sofra o processo de fermentação alcoólica, que é feito, no caso, pela atividade de fungos, que vão atuar sobre a glicose, transformando glicose em ácido pirúvico e etanol, tá? Na produção de biocombustível. Aí, com relação à questão aí, ele pergunta qual é a enzima que é utilizada neste mecanismo para a obtenção de glicose. A partir de quê? Da celulose, que é um polissacarídeo. Então, essa enzima só pode ser a celulase, tá certo? Isso a nível de laboratório, tá bom? Então, a gente sabe que a enzima sempre traz o nome do substrato onde ela age. A gente já falou isso para vocês na parte de bioquímica. Amido, age amilase. Lactose, lactase. Celulose, celulase. Quitina, quitinase. Tá? Só que o ser humano não produz quitinase. O sistema digestivo da gente não produz isso. Tá? Mas eu posso ter quitinase para fazer a digestão da quitina, que é um polissacarídeo de origem animal. E a celulose é um polissacarídeo de origem vegetal. Tá? Então seria, no caso, aí a celulase, letra C de casa. Tá bom? Segunda questão, né? Ela tem a ver com algumas importâncias que as algas têm a nível biológico, a nível ambiental, né? Por exemplo, as algas, elas podem ser usadas em alguns mecanismos, né, de reciclagem de substâncias tóxicas, tá? Ou para fazer a neutralização dessas substâncias tóxicas, tá? Então a gente sabe que as células vegetais,
Isso independe se é a célula de uma alga ou a célula de uma planta. Existe um grupo de vacúolos que você vai encontrar na célula adulta, que são chamados de vacúolo de suco celular, tá? E esses vacúolos de suco celular que você encontra nas células vegetais, independente se é alga ou se é planta, elas podem fazer o que a gente chama de quelação de algumas substâncias químicas que possam ser tóxicas para a alga, tá? Então, quelar quer dizer que ela vai neutralizar a ação daquela substância. Então, a nível de quê? De vacúolo de suco celular, tá? Então, algumas substâncias tóxicas, né? Mesmo elas sendo absorvidas pela alga, tá? Ela vai ser neutralizada nesses vacúolos de suco celular, tá? Por um mecanismo que a gente chama de biorremediação, tá? Cuidado com algumas coisas que podem citar livro de prova para tentar te confundir, tá? Magnificação trófica, tá? Que ocorre, por exemplo, ao longo de uma cadeia alimentar, tá? A gente sabe que quem está no começo da cadeia alimentar vai ter menos metal pesado, quem vai estar no final é que vai ter mais, pela bioacumulação ou magnificação trófica, tá? Então isso é um mecanismo, né, que se passa a partir das teias das cadeias alimentares de substâncias tóxicas ao longo da cadeia. Quem está no começo tem pouco, quem está no final tem mais. É diferente da energia, que quando passa do nível para o outro, a energia diminui. Já as substâncias que se acumulam, que são chamadas de bioacumulativas, ao longo da cadeia alimentar elas vão se acumulando. Quem está no começo tem menos, quem está no final é que tem mais. Tá? Só que a gente não deve confundir bioacumulação com biorremediação. O que é biorremediação? É quando um organismo ele absorve uma determinada substância e por alguma atividade do próprio organismo, pela própria atividade biológica, ele tem capacidade de neutralizar essas substâncias dentro do corpo. Aí eu chamo isso de biorremediação. Então atente para isso, para não confundir, né, uma alternativa com a outra. Elas podem levar a confusão a nível de prova. Tá? Uma questão dessa, ela cai tanto na parte de algas, pode cair também na parte de ecologia, aquela parte de poluição. Tá bom? Então atente para isso. A segunda é a letra D de dado. Tá bom? Letra D de doido. Tá bom? Tá, né? O mercúrio no corpo da gente, ele pode ser quelado, quer dizer, ele pode ser neutralizado pela ação do iodo. Por isso que o iodo ele é muito usado, principalmente o iodo inorgânico, quando a pessoa é submetido a determinadas substâncias tóxicas, como mercúrio e como radiação. Tá bom? É o que a gente chama de quelar. Quelar quer dizer neutralizar. Tá bom? Então atento para isto. Então a correta aí é a letra D de dado. Segunda questão, a gente tem que atentar para uma coisa. Com relação às algas unicelulares, né, você tem 3 grupos de algas unicelulares. Você tem as euglenofícias, você tem as pirrofícias e você tem as crisofícias. Atente para as características. As euglenas, né, ou as euglenofícias, são algas esverdeadas. Pirrofícias são algas de fogo. Né? E as crisofícias são as algas chamadas de algas douradas. Só que existem outras nomenclaturas que às vezes os autores eles colocam para tentar confundir a cabeça da gente. Né? Então, com relação às pirrofícias, né, ele pode ser chamado também de dinofícias. Por quê? Porque os representantes são dinoflagelados. Tá? Já as crisofícias, elas podem ser chamadas de algas bacilariófitas, porque elas têm aspecto de um bastão ou de um bastonete. Daí bacilariófitas ou bacilariofícias. Que algas são essas? As algas douradas, que a gente chama de crisofícias. Tá? Dinofícias, dinoflagelados. De que grupo?
pirrofíceas ou algas de fogo, tá? Atente para algumas características desses três grupos. Por exemplo, as euglenofíceas, elas são algas exclusivamente dulcícola. Você só vai encontrar em ambiente de água doce. Daí a presença do vacúolo pulsátil nessas algas, tá? Já quando você fala pirrofíceas, dinoflageladas, você vai encontrar espécies de água doce, sendo que elas são predominantemente marinhas. Quer dizer que a biodiversidade de água salgada é maior que de água doce. Serve também para as crisofíceas, que são as algas douradas, tá? Só que essas algas, elas participam de mecanismos biológicos diferentes. Por exemplo, quando a gente fala pirrofíceas ou dinoflagelados, tá? Aí se relaciona com aquele fenômeno que é conhecido como fenômeno de maré vermelha, conhecido como hemotalasia, que quer dizer mar de sangue, ou fenômeno de maré vermelha. Tem a ver com dinoflagelados, tá certo? Que pertence a um gênero chamado de Goniaulax. E o mecanismo de maré vermelha tem a ver com um processo chamado de eutroficação ou eutrofização, que é o aumento exagerado de certos micro-organismos quando a disponibilidade de nutriente se torna maior neste ambiente. Quanto mais nitrato e quanto mais fosfato tiver para um dinoflagelado, mais ele se multiplica, levando ao que a gente chama de fenômeno de maré vermelha, tá? Por um processo chamado de eutrofização ou eutroficação, tá bom? Já no caso das algas douradas, que são as crisofíceas, né? Elas fazem parte do fitoplâncton, junto com os dinoflagelados, só que no caso das crisofíceas, elas são representadas pelas diatomáceas, que tem uma parede celular dicílica, que é de natureza inorgânica, tá? E essas algas aí, elas, além de ser produtoras dos ecossistemas aquáticos, tá? Quando uma diatomácea morre, ela tem aspecto assim de um bastão, daí bacilariófita, as suas frustas vão se depositando no fundo dos mares, formando o que a gente chama de terras de diatomáceas, que pode ser chamado também de diatomito, tá? E esse diatomito, ele é utilizado na fabricação de tijolo, na fabricação de filtros, relacionado com filtragem da água, e também relacionado com a produção de chips para celular e computador, tá? Então tem a ver com as algas chamadas de algas douradas, ou crisofíceas. Já fenômeno de maré vermelha se relaciona com as pirrofíceas dinoflageladas. Outra coisa, com relação ao texto que ele cita aí, porque se confunde muito tudo que tem a ver com algas, tudo que tem a ver com eutrofização, eles chamam de fenômeno de maré vermelha. Só que nem toda a eutrofização de alga tem a ver com o fenômeno de maré vermelha. Tá certo? Às vezes o que se chama, por exemplo, de línguas negras, tem autor que diz que é fenômeno de maré vermelha, não tem nada a ver com o fenômeno de maré vermelha. Maré vermelha tem a ver com as algas dinoflageladas, tá? Ó, mar vermelho é uma coisa que cai na prova e às vezes a pessoa confunde. Mar vermelho não tem nada a ver com dinoflagelados. Mar vermelho tem a ver com cianobactérias, que vivem neste mar, né? E a tonalidade dela, né, é vermelha, mas ela tem a ver com algas azuis. Isso gera uma certa confusão, tá bom? E as algas vermelhas, que são as rodofíceas, ela jamais dá tonalidade à água. Então, se uma água tem uma tonalidade vermelha, só pode ser por dois tipos de algas. Ou são por cianobactérias, ou são por dinoflagelados. Só que no caso do ambiente, né, marinho, se vai relacionar com dinoflagelados, pelo mecanismo chamado de eutrofização, que leva à mortalidade de peixes, aves e mamíferos, pela liberação de uma neurotoxina. Quando essas algas se multiplicam de forma exagerada, libera uma neurotoxina,
E essa neurotoxina causa a morte de peixes, aves e mamíferos. Tá? Então, com relação a essa questão, atente para isso. Fenômeno de maré vermelha, ou hemotalasia, deveria ocorrer de 1000 em 1000 anos. No Brasil ocorre somente no litoral do Rio Grande do Sul, nas costas gaúchas. E lá ocorre de 15 em 15 anos. Tá? E tem a ver com algas pirrofíceas, dinoflageladas ou dinofíceas, por esse mecanismo chamado de eutroficação ou eutrofização. Tá? Então a letra correta aí seria dinofíceas ou dinoflageladas, responsável pelo mecanismo de maré vermelha. Tá bom?